Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, nós veremos hoje duas parábolas, do grão de mostarda e do fermento. Essas parábolas elas estão inseridas no discurso parabólico de Mateus. Discurso esse que ele reúne várias parábolas que vão nos dizer, que vão falar acerca do reino dos céus, cada uma trazendo um aspecto peculiar do reino. Então, vamos começar. Essas parábolas são conhecidas como parábolas sanduíches. Por quê? Porque elas estão entre a narração e a explicação da parábola do trigo e do joio no Evangelho de Mateus. Porque em Mateus, a parábola do trigo e do joio está lá no capítulo 13, versículo 24, e a sua narrativa vai até o versículo 30. Versículos 31 e 32, parábola do grão de mostarda, versículo 33, parábola do fermento, e no versículo 34, Mateus nos traz a explicação da parábola do trigo e do joio, por isso elas recebem essa denominação. Também são conhecidas como parábolas gêmeas, porque são semelhantes e elas acabam formando um mecanismo pedagógico utilizado por Jesus e que também aparece na literatura rabínica. As parábolas do grão de mostarda e fermento são conhecidas então como parábolas gêmeas porque elas trazem as suas semelhanças, mas também trazem as suas diferenças. Snodgrass vai nos dizer que apesar da necessidade de as estudarmos juntas, cada uma necessita de uma interpretação individual. E um termo também que ouvimos relacionado a essas duas parábolas é a palavra similitude. Muitos autores se referem a essas parábolas como similitudes. E o que significa similitude? Similitude seria uma espécie de parábolas, uma classificação de parábolas. Similitude também é conhecida como uma parábola em sentido mais restrito. Por quê? Elas não têm enredo, mas trazem uma analogia, uma comparação com algum acontecimento típico do cotidiano. Existe uma ação, mas não uma estruturação, nenhum problema que necessite de solução ou desenvolvimento da situação para que obtenhamos a nossa história. Assim, a similitude é mais direta, traz uma mensagem menos confrontadora. Uma observação precisamos fazer antes de iniciarmos o estudo das parábolas de hoje. Primeiramente, veremos a parábola do grão de mostarda com as suas peculiaridades e os seus símbolos. Após, veremos a parábola do fermento, também com suas peculiaridades e com seus símbolos. Posteriormente, faremos uma interpretação conjunta, analisando as semelhanças dessas parábolas. A parábola do grão de mostarda pode ser encontrada em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de Mateus, ela está no capítulo 13, versículo 31 e 32. No evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. E no evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Em Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem recebeu e semeou em seu campo.
o qual é de fato a menor de todas as sementes, porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Em Marcos, dizia: como assemelhamos o reino de Deus, ou em que parábola o colocamos? Como um grão de mostarda, que quando semeado sobre a terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Quando semeada, sobe e se torna a maior de todas as hortaliças, produz ramos grandes, de modo a poderem as aves do céu aninhar-se sob a sua sombra. Em Lucas, assim ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o assemelharei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem lançou em seu horto, cresceu, tornou-se uma árvore e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. Nós percebemos que as narrativas são semelhantes e apresentam algumas diferenças. Diferenças de expressões e diferenças de palavras. Mateus utiliza o termo reino dos céus, enquanto os outros evangelistas utilizam a expressão reino de Deus. São expressões e termos sinônimos. O que acontece é que Mateus escrevia para os leitores judeus, que eram extremamente sensíveis ao uso direto do nome de Deus, enquanto os outros evangelistas não tinham essa preocupação. Por isso que o evangelista Mateus faz essa troca de palavras. Notamos também algumas diferenças em que o homem em Mateus semeou o grão de mostarda em seu campo, em Marcos ele semeou sobre a terra e em Lucas ele semeou em seu horto. Mateus vai nos dizer que o grão de mostarda, quando cresce, é a maior das hortaliças. Marcos também diz isso e Lucas diz que o grão de mostarda cresceu e tornou-se uma árvore. Lembrando que horto é o lugar destinado para a plantação de árvores, ervas e plantas. Essa tradução trazida aqui para o nosso estudo é a do Haroldo Dutra Dias. E aqui nós percebemos que apesar dessa diferença das palavras, elas não vão influenciar de uma maneira muito significativa a interpretação das parábolas. Vamos seguindo. Agora vamos olhar de uma maneira mais detida para o primeiro elemento da parábola, o grão de mostarda. Snodgrass vai nos dizer que o grão de mostarda era conhecido pelo seu pequeno tamanho, tanto no mundo judeu quanto no mundo greco-romano. O grão de mostarda tem cerca de 1 milímetro de diâmetro e são necessárias de 725 a 760 sementes para se chegar ao peso de 1 grama. Daí temos a noção de como essa semente é pequena. Para a maior parte, a semente da parábola é a mostarda escura. Para outras, seria a semente da mostarda clara. Só que o importante de tudo isso é que essa semente germina num prazo de 5 dias, cresce rapidamente até alcançar uma altura de cerca de 3 metros e apresenta folhas grandes, em especial na sua base, só que ela não chega a se transformar em uma árvore. E aqui Snodgrass nos diz que Marcos é mais preciso ao se referir à planta como uma hortaliça. Por que ele diz isso? Na tradução que trouxemos para o estudo, em Mateus, também encontramos a palavra hortaliça. Mas, na grande maioria das traduções, em Mateus não aparece a palavra hortaliça e sim a palavra árvore. E nas outras traduções, apenas em Marcos encontramos essa referência a hortaliças, por isso que Snodgrass se refere apenas ao evangelista Marcos.
Só que Snodgrass traz uma ponderação muito pertinente. Ele diz o seguinte, que todas essas características da semente de mostarda são irrelevantes. O importante é que ela se forma, essa semente minúscula forma uma planta frondosa. Quer dizer, a partir de uma semente insignificante, tem-se origem a uma planta exuberante. Isso nós precisamos gravar para compreendermos mais adiante o significado desse ensinamento de Jesus. Vamos agora ao segundo elemento da parábola, a árvore. Snodgrass vai nos dizer que a árvore de Mateus e Lucas, fazendo uma pausa, lembrando o que dissemos anteriormente, na tradução que trouxemos, em Mateus aparece a palavra hortaliça, mas na grande maioria aparece a palavra árvore, por isso que ele faz menção aos dois evangelistas. Então, nesses dois evangelistas, a palavra árvore pode ser uma hipérbole, quer dizer, pode ser um exagero, eles querendo realçar o crescimento da semente, comparando uma semente minúscula a uma grande árvore. Mas também pode ser uma alusão a uma ou várias passagens do Antigo Testamento. E aqui ele vai nos citar Ezequiel, Daniel, e vamos ler Ezequiel 17, 23, para nós compreendermos o que ele está querendo nos dizer. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Então, aqui o que nós percebemos? Exatamente isso que ele está nos dizendo mais abaixo, que uma árvore em cuja sombra os animais e as aves encontram abrigo e sustento é uma figura do Velho Testamento. É uma figura de um reino poderoso que abriga as nações. E a ideia geral da árvore que dá abrigo, ela pode ser vista como um símbolo do reino, porque nós não podemos esquecer que estamos estudando as parábolas que nos falam acerca do reino dos céus. E cada elemento dessa parábola tem o seu simbolismo, nos remete a um significado que irá nos ajudar a compreender a mensagem de Jesus. Então, o que podemos extrair? Que alguns podem encarar ou enxergar essa comparação de o grão de mostarda a uma árvore como um exagero, e outros entendem a árvore como uma relação com a árvore que dá abrigo, que simboliza o reino. E se houver mesmo essa alusão às figuras do Velho Testamento, por que não apresentar, né, na parábola essa comparação com o cedro que nós vimos aqui na passagem de Ezequiel, que representa esse símbolo de grandiosidade, de resistência. E para esse autor, para esse estudioso do Evangelho, ele diz que o grão de mostarda foi escolhido em função da sua pequena dimensão. Pelo menos parte da intenção dessa parábola é o contraste entre o início humilde e o resultado grandioso. Foi isso que nós também dissemos no slide anterior, que isso é fundamental para a compreensão da parábola.
lembrando que todo ensinamento de Jesus não tem um gabarito. Podem ser feitas várias interpretações. O que precisamos tomar cuidado é para não extrapolarmos nas nossas interpretações e não buscarmos elementos coerentes e condizentes com o contexto, com a época e também com a figura e a personalidade de Jesus. Mas aqui trazemos os olhares de alguns autores e ao final nós iremos também lançar um outro olhar para que nós possamos questionar, para que nós possamos refletir, para que nós possamos pensar se concordamos ou não com tudo isso. Mais um elemento da nossa parábola, as aves do céu. Na parábola do semeador, as aves simbolizam o mal. Vamos lembrar o comecinho dessa parábola? Eis que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. As aves, nesse contexto, têm uma conotação negativa, simbolizando o mal e o maligno, e isso nós podemos encontrar essa conotação no Antigo Testamento e também no judaísmo posterior. Mas será que as aves no grão de mostarda têm o mesmo significado? Uma importante observação precisamos fazer. Não podemos confundir o simbolismo das parábolas. Assim, o que significa uma coisa em determinado contexto pode ter outro significado em outro contexto. Assim, várias são as interpretações possíveis para as aves do céu. Lembrando que para os ensinos de Jesus não existe um gabarito oficial. Mas o que nos chama a atenção nessa parábola? É a ideia geral da árvore que dá abrigo. Essa árvore que dá abrigo é o símbolo do reino nessa parábola. E assim ela sobrepõe-se ao significado das aves em si. Aquilo que dá abrigo a quê? Uma das primeiras ideias que vem à nossa mente é a ave do céu. Então, o foco é o abrigar, é o oferecer o sustento, é o acolher e não, o foco não está nas aves em si. Uma das grandes lições dessa parábola também, segundo o Snodgrass, é acerca daquilo que consideramos insignificante. Não menosprezar as coisas insignificantes, nem duvidar daquilo que Deus pode fazer e fará com as coisas que começam de forma simples. O grão de mostarda da parábola menor das sementes com cerca de 1 milímetro. Muitos nem acreditam que ele pode se tornar uma árvore tão frondosa, ou uma planta tão exuberante, ou uma hortaliça tão vigorosa. Mas, se compararmos o grão de mostarda ao processo quais ensinamentos acerca do reino dos céus nós podemos extrair da parábola do grão de mostarda? Segundo Snodgrass, o que está em jogo nessa similitude é uma reestruturação da expectativa dos judeus. Por quê? Porque o Messias
prometido era anunciado nas mais diversas profecias que encontramos no Antigo Testamento, só que essas profecias não eram uniformes acerca do perfil desse ungido de Salvador. Algumas diziam que ele seria um governante, outras um profeta, outras um libertador, outras um guerreiro, outras um rei. E o profeta Isaías descreve esse Messias como um servo sofredor. E se essas expectativas giravam, em grande maioria, acerca de um perfil de um governante ou de um rei, era-se esperado, por consequência, que ele implantasse um reino sobre a terra. Um reino que trataria da administração das coisas transitórias da terra. Vindo à realidade na pessoa do Cristo, não reconheceram nele a figura do Messias e não reconheceram também o reino que ele implantou. E qual foi o reino que Jesus implantou? O reino da palavra, dessa verdade divina, é semente incorruptível que permanece viva para sempre. Segundo Snodgrass, o reino sim teve início com Jesus. Não vem com estrondo grandioso, mas vem de forma inesperada, quase despercebida. E assim é exemplo da pequenina semente de mostarda, que se transforma em um frondoso arbusto, o reino de Deus está presente, mesmo que oculto, mesmo que despercebido ou ignorado. E a sua plena revelação com todos os benefícios certamente há de ocorrer. E esse reino estava oculto e despercebido, ignorado para aqueles que não conseguiram enxergar em Jesus esse Salvador, o Verbo de Deus, a representação do Pai junto à humanidade. A mensagem é que aquilo que vemos em Jesus nos levará para aquilo que esperamos no reino. O reino de Deus há tanto tempo esperado havia começado e ele havia iniciado e chegaria à sua plenitude. Sim, junto com essa convicção vem a esperança, a confiança e o ânimo. Seria o grão de mostarda uma parábola de contrastes? Quando nós olhamos de forma mais cuidadosa para essa parábola, nós percebemos dois grandes contrastes. O primeiro, do próprio grão de mostarda, a semente tão pequenina, menor das sementes, que se transforma em uma planta exuberante, em uma hortaliça de grande porte ou em uma árvore, se preferirmos assim dizer, trazendo-nos a ideia de um início insignificante que produz um resultado grandioso. Esse seria um primeiro contraste que detectamos. Mas também existe um outro, porque como essa parábola nos fala acerca do reino dos céus, existe aí também um contraste entre o reino esperado pelos judeus, aquele reino de pacificação, de amor e justiça sobre a terra, modificando o cenário das coisas do mundo, para o reino proclamado, implantado por Jesus. Nós vemos através dessa parábola a quebra de paradigma daquele reino descrito nas profecias para o reino presente que Jesus vem nos apresentar. Richards vai nos dizer que as parábolas do reino dizem respeito à forma do reino dos céus que está sendo apresentado por Jesus, e elas têm a intenção de contrastar essa forma do reino com o reino visível e institucional descrito pelos profetas e esperado pelos contemporâneos de Jesus.